Olá pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre socialismo, os debates acerca do socialismo atual e o tal do termo refutar. O motivo desse vídeo é porque o amigo Knop mandou para mim mais uma pergunta que é muito interessante. A pergunta dele representa a dúvida de muitas pessoas e merece esse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz 2017 para todo mundo e agradecer a participação do canal. Sem vocês, com certeza, esse canal já teria morrido. A participação tem sido de altíssimo nível, mesmo por parte daqueles que não concordam com aquilo que eu falo. Eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigado. Então vamos lá pro Knop. Amigo, o que mais vejo são pessoas que defendem o modelo socialista serem refutadas facilmente. Olha, Knop, eu gostaria de refletir com você sobre o termo refutar. O que é refutar, na verdade? Vamos pensar o seguinte: nós estamos discutindo ciências sociais, nós estamos discutindo políticas públicas. Aí eu te pergunto, será que faz sentido uma pessoa que tem um argumento mais poderoso ganhar a aplicação de uma política pública? Será que faz sentido a política pública que for defendida por uma pessoa que tenha uma melhor oratória seja aquela a ser implementada? Eu acho que esse termo refutar, ele tem sido utilizado constantemente para dar aquele ar de quem ganhou a discussão tem a razão. E isso não faz muito sentido não. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar de histórias absurdas quando, por exemplo, o Papa refutou a teoria heliocêntrica. Você sabe o que significa isso? Significa que o Papa usou o argumento dele, aquele poder que ele tinha, para falar que o mundo girava em torno da Terra e não era a Terra que girava em torno do Sol. Enfim, para você ter uma ideia de como funciona essa ideia de refutar. Refutar é o seguinte: o cara que tem plateia fala mais alto e ele acaba ganhando a discussão. É por isso que pessoas do naipe Olavo de Carvalho conseguem destruir argumentos fortíssimos, porque aquelas pessoas que estão assistindo, elas estão assistindo para ver o argumento ser destruído. Elas não estão procurando a verdade, elas estão procurando um espetáculo. Isso dá tão certo que você já parou para pensar que pessoas assistem programas do tipo The Voice para ver as pessoas sendo esculachadas, para ver gente rindo da cara do outro, para ver gente sendo humilhada? Pois é o espetáculo televisivo, é o espetáculo da mídia. Então, se você conseguir sair dessa ideia de quem refutou ganhou e procurar a lógica por detrás das coisas, você vai começar a usar o seu cérebro. Isso é o mais importante, entendeu? Para você entrar num debate conciso, para você realmente entender o que está acontecendo, você tem que colocar de lado aquela ideia de que o debate mais brilhante, a pessoa que fala melhor, é aquela pessoa que ganha o debate. Enquanto você ficar nisso, não, aquela pessoa tem razão porque ela falou melhor. Enquanto você ficar nisso, você não vai conseguir usar a sua própria cabeça para entender o que realmente está acontecendo por detrás das coisas. E é exatamente isso que eles querem. Eles querem contratar uma pessoa dotada de uma oratória maravilhosa para te convencer das coisas que eles querem. Porque a partir do momento que aquela pessoa ganhou a sua confiança, você sequer procura o assunto. Quer um exemplo? Quando você entra num consultório médico, você está passando mal, entra no consultório médico, o médico te fala, você tem isso e você vai tomar aquilo. Você vai na internet para procurar, para saber se é mentira ou se é verdade? Não, porque o cara tem um diploma de médico e você já tem aquela resposta como sendo a verdade. Mas muitas vezes até os médicos erram, entendeu? Então, não estou dizendo para você procurar informação toda vez que você for num consultório, não. Mas quando se trata de política e economia, o que está acontecendo é uma manipulação extrema. Nesses momentos, a gente tem que procurar informação, sim. Então, eu critico as escolas paralelas de informação. O que é uma escola paralela? Vamos pensar o seguinte: no mundo inteiro existem universidades. Todas as universidades vão em uma direção. Mas tem escolas paralelas, e aqui eu estou falando exatamente da escola austríaca, que tem teorias muito bem fundamentadas que refutam a ideia que o resto do mundo segue. Eu não estou dizendo que tudo que a escola austríaca fala é besteira. Por exemplo, a ideia da destruição criativa de Schumpeter é maravilhosa. O que eu estou querendo dizer é que existem determinados cientistas que são pagos para defender ideias que vão trazer benefícios
para determinadas camadas da população. Eu vou te dar um outro exemplo. Você sabia que durante muitos anos, médicos renomados provavam por A mais B que o cigarro não fazia mal? Era mais ou menos assim. A indústria de cigarros precisava continuar ganhando dinheiro. Alguns cientistas já estavam provando que o cigarro tinha uma certa correlação com o câncer e com outras doenças. O que os produtores de cigarro fizeram? Pagaram pessoas, vamos pensar, pagaram um Olavo de Carvalho na época para provar por A mais B que não tinha relação nenhuma do cigarro com doenças do pulmão. Se você tiver dúvida disso, procura na internet. Agora, se você continua acreditando que não existe relação nenhuma entre o cigarro e a doença de pulmão, aí tudo bem, aí a conversa vai um pouco abaixo, então eu não preciso nem discutir, né? Vamos parar com isso. Então vamos continuar o raciocínio então. O primeiro momento que eu quis dizer para você é que você precisa pensar com a sua cabeça. Isso é o mais importante. Coloca de lado essa ideia de que um argumento mais bonito é o argumento que venceu e esse argumento mais bonito exprime a verdade. Tem muita gente caindo nisso. É contra isso que você precisa lutar. Usar a sua própria cabeça é o mais importante nesse momento. Então, agora que nós já raciocinamos essa ideia de que, assim, no meu ponto de vista, refutar não significa falar a verdade, refutar significa falar uma coisa de uma forma que te convenceu, você vai começar a usar a sua cabeça e você vai pensar da seguinte maneira. Vamos continuar aqui, ó. Você fala comigo que o modelo socialista nunca funcionou. E você fala comigo que o modelo socialista dos anos de hoje nunca funcionará. Você bloqueou a sua cabeça para tentar entender o que é o modelo socialista. Eu falo que você bloqueou porque você é uma das pessoas que mais participa deste canal. E eu tenho falado ao longo de 6 meses que a ideia atual de socialismo não é aquele socialismo que aconteceu na União Soviética, de tomar a propriedade das pessoas e de que tudo vai ser do Estado e que a pessoa que tem, digamos assim, o investidor não vai ganhar pelo investimento. O que eu tenho falado todo o tempo é que a ideia atual de socialismo é o estado de bem-estar social em que o governo investe nas populações mais carentes, mas para que essas populações se tornem produtivas, ou seja, é um socialismo que resgata o capitalista que existe naquela pessoa que está desativada. Vamos pensar o seguinte, o camarada está lá no Nordeste, ele é tão pobre, mas tão pobre, que ele simplesmente vai plantar alguma coisa na hortinha dele e vai viver daquilo. Aí você injeta um Bolsa Família lá no Nordeste, aí o que o cara faz? O cara começa a comprar no mercadinho. Mas não tem mercadinho no Nordeste, o que vai acontecer? Alguém vai montar um mercadinho. Ah, mas aí para o mercadinho funcionar, precisa de funcionário. O cara vai gerar emprego. Isso é o socialismo de hoje. Isso é o socialismo que todas as pessoas que batalham pelo mantenimento do estado de bem-estar social lutam. Então, quando você continua insistindo nessa ideia, o socialismo não deu certo, você continua falando, Venezuela, que não sei o quê, você não está pensando com a sua cabeça. Eu vou te dar um exemplo porque você não está pensando com a sua cabeça. Você sabe que eu moro no Reino Unido. No Reino Unido, a gente tem seguro-desemprego, saúde pública, melhor do mundo. A gente tem investimentos governamentais, que é o que eles chamam de keynesianismo, que funciona da seguinte maneira. O governo contrata gente para reformar a escola, mas nem precisava, mas contrata, porque na hora que aquele cara está recebendo o dinheiro do governo, ele está aquecendo a economia, porque aquele cara começa a comprar mais, porque ele compra mais, o mercado vende mais, porque o mercado vende mais, o mercado emprega mais. Isso os Estados Unidos faz escondido há muito tempo, sabe como? Os Estados Unidos produzem armas sem precisar. Porque os Estados Unidos estão sempre produzindo armas sem precisar, ele está sempre aquecendo a economia. Que aquele cara que trabalha na fábrica de armas, ele come. Aquela fábrica de armas precisa de metais, precisa de químicos. Você entendeu que por detrás de toda essa conversa contra o socialismo, existe o socialismo embutido naqueles países que se dizem não socialistas. Então por que esses países se dizem não socialistas? Porque eles não querem o socialismo nos outros países. Então você precisa de entender o cenário internacional de disputas. O que é o cenário internacional de disputas? Entende o seguinte, tem muita gente fica elogiando os Estados Unidos, fica imaginando, olha, se os Estados Unidos tomar o Brasil vai ser uma sucursal dos Estados Unidos. Não é bem assim. O cenário internacional, o mercado internacional, funciona com a divisão internacional do trabalho. Não pense você
que agora que o Brasil está se tornando colônia dos Estados Unidos, a gente vai receber aqui, por exemplo, no Brasil, né, uma filial da Disney. Não, não é bem assim. Os Estados Unidos vai fazer o serviço sujo, o serviço pesado no Brasil, para que eles continuem tendo conforto lá nos Estados Unidos. E por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles não querem reduzir a qualidade de vida. Quando você reduz a qualidade de vida do seu vizinho, você reduz a sua também. Isso é muito importante você entender. Por que você reduz a sua? Porque a partir do momento que você reduz a qualidade de vida do seu vizinho, o seu vizinho vai começar a viver, digamos que, ou com um carro pior para fazer barulho na sua cabeça, ou ele vai começar a passar a mão, não vai ter saúde pública, vai ficar doente, pode contaminar, porque esse tipo de epidemia pública funciona para todo mundo. Ou então ele vai virar um mendigo e vai ficar pedindo a sua porta. Enfim, os Estados Unidos não querem isso lá. Então, a partir do momento que eles fecham o negócio com outros países, eles exploram os outros países e criam essa exploração de mão de obra nos outros países. Então vem o cara que não entende nada de política internacional e pensa, não, isso aí é teoria da conspiração. Fala comigo por que o México, que é parceiro dos Estados Unidos há tanto tempo, continua naquela merda. Porque é muito fácil, por exemplo, o Olavo de Carvalho falar Cuba. Porque Cuba tem um embargo internacional que não deixa Cuba fazer negócio com o resto do mundo. Mas por que o México tá na merda? Por que o Haiti tá na merda? Porque você dá exemplo só dos países que exploram os outros, não funciona pra gente, porque a gente não tá nessa condição. Você entendeu? Se a gente tivesse numa condição de ser o imperialista, tudo bem. Vamos dar exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque nós temos condição de ser o imperialista, mas nós vamos julgar na ponta da cadeia alimentar. Ou seja, nós não vamos ser os Estados Unidos na brincadeira, nós vamos ser o Haiti ou o México. Você entendeu por que esse raciocínio que vocês têm, assim, de socialismo, o socialismo é pregado como inimigo para os países que eles querem destruir o socialismo. Agora vamos para a parte tributária, isso é muito importante. Por que os Estados Unidos, a Inglaterra, esses países financiam a mídia de países de terceiro mundo para destruir as ideias socialistas? Porque as ideias socialistas diminuem o lucro do capital internacional. Vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos, eles precisam investir numa empresa brasileira. Vamos pensar que os Estados Unidos querem investir, por exemplo, na extração de petróleo, porque eles compraram a Petrobras. Isso é um exemplo, vamos pensar dessa forma. Raciocinando também valores hipotéticos. Vamos supor que hoje a contribuição do capital estrangeiro que comprou a Petrobras no mercado brasileiro vai ser de 20% do lucro. Então eles faturaram 100 bilhões, eles vão ter que deixar 20 bilhões para serem investidos no Brasil em saúde, educação, melhoria de vida, enfim, seguridade social. Se eles batalham e convencem o povo que tudo isso é uma grande palhaçada, esses impostos vão diminuir e esse dinheiro não vai ser investido no Brasil. Ou seja, no lugar de levar 80 bilhões para casa, eles vão levar 100 bilhões. É por isso que eles investem na mídia para destruir a ideia do socialismo nos países onde eles colonizam, mas não lá. Entendeu? Chega na Inglaterra aqui e fala com o pessoal para acabar com o NHS, que é o sistema de saúde público da Inglaterra, que é o melhor do mundo. Eu duvido que eles vão acabar com o NHS. Fala com os Estados Unidos que eles estão jogando dinheiro fora produzindo armas. Eles estão produzindo armas para se defender de quê, sinceramente? Eles estão produzindo armas para aquecer a economia interna e não precisar de tocar no capital privado. Entendeu? Então, assim, só resumindo, porque é muito importante resumir esse detalhe. O que a gente fala hoje a respeito de socialismo, que você ainda não conseguiu entender, porque você ainda não tentou pensar por você próprio, é que o Estado precisa sim investir na qualidade de vida das pessoas que têm menos qualidade de vida para dar um patamar melhor para que aquela pessoa consiga, por exemplo, estudar, para que aquela pessoa consiga, por exemplo, ser empreendedora. Não é tratar do cara para o cara ficar à toa, não. Não é falar, por exemplo, fulano de tal estudou 30 anos, aí o cara tem pós-doutorado em determinada área e ele vai ganhar a mesma coisa daquele cara que teve toda a oportunidade de estudar, mas não estudou. Mas será que aquele cara teve toda a oportunidade de estudar na realidade de hoje? Porque eu te falo, mais uma vez, na Inglaterra, que vocês acham que é um capitalismo selvagem, hoje qualquer pessoa, por mais pobre que seja, tem direito de financiar graduação e financiar mestrado. Já o segundo grau, do início do estudo até o segundo grau, é obrigatório. Se os pais tirarem a criança
da escola aqui no Reino Unido da cadeia. No Brasil, está se discutindo hoje se deve haver escola pública. Aqui na Inglaterra, onde vocês acham que é capitalismo doente, não levar a criança para a escola da cadeia. Entendeu? Então raciocina dessa forma, tenta usar a sua própria cabeça, tenta pensar assim, olha, não é socialismo, toda vez que falar socialismo, não remete àquela ideia de socialismo que Bolsonaro fica falando, que Olavo de Carvalho fica falando, que Silas Malafaia fica falando. Eles vão sempre associar o socialismo à matança que aconteceu lá na União Soviética exatamente para causar medo. Mas como você tem constantemente visitado esse canal, eu não acredito que você seja uma pessoa que precisa de outros para pensar. Você consegue pensar com a sua própria cabeça. Faça isso, se liberte e procure informação em livros, procure informação em universidades. Não Olavo de Carvalho, não Bolsonaro, não Silas Malafaia e não gente que trabalha para esse pessoal. Procure escolas oficiais. Procure Harvard, procura a USP, que é muito boa, procura a Unicamp. Se você, não, o Brasil é comunista, eu não quero procurar. Não, vai lá, procura em Harvard, eles têm tudo traduzido. É tecnologia, procura no MIT. MIT tem o MIT Courseware, você vai achar um monte de cadeiras lá de cálculo e economia. É política. Todas as escolas do mundo, praticamente, têm as aulas online. Aí, você vai poder tirar sua dúvida. Agora, essa coisa de ficar procurando escola alternativa de medida que nunca foi adotada em lugar nenhum do mundo, sinceramente, é isso que você quer pro Brasil? Fazer uma experiência? Olha, vamos fazer uma experiência libertária. Vamos fazer uma experiência de escola austríaca pura no Brasil. Se nem a Áustria tem escola austríaca, por que é no Brasil que vai ter escola austríaca? Vamos pensar, vamos usar a nossa cabeça. Você consegue.